Olá, irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor, aos amados irmãos. Está no ar, combatendo o bom combate. Combatendo contra os filisteus ateus, o Jason Ferrer, o gigante Golias. Eu vim para derrotar esse Golias. Tá, amado irmão? Está na hora do bom combate. Primeiramente, que nós devemos entender é que os ateus não creem em nada da Bíblia. Eles não creem em nada da Bíblia, e nem em Deus e nem em nada. O que nós devemos entender primeiro é isto. O nosso dever é apenas dar resposta para ele. Porque ninguém vai provar para o ateu que Deus existe para o ateu. Somente nós provamos que Deus existe através de nós mesmos, dentro de nós, a semente que foi plantada. Ok? É isso que nós devemos entender. Os únicos que podem provar que Deus existe é aqueles que foram predestinados por Deus. Somente Deus conhece os seus que foi predestinado. Por mais que eles abandonem a fé e vá para o mundo, essa pessoa não vai se tornar ateu, porque o que Deus predestinou, que se afastou dele, Deus disse que vai trazer de volta. Foi uma promessa que Deus fez. E os predestinados, irmãos, nunca se tornam ateus. Os que se afastaram de Deus, da sua fé, foi para o mundo. Mas aqueles que aceitaram Deus nas igrejas e se afastou e agora está lutando contra o próprio Deus, esses aí nunca viram a Deus. Nunca aceitou Jesus, assim como o Jason, o ateu, tá? Então, meus amados irmãos, vamos acompanhar aqui essa pergunta do ateu. Vamos acompanhar essa pergunta aqui, que ele faz para o pastor. Faz de conta que ele está fazendo essa pergunta para mim, tá? Faz de conta que ele está fazendo para mim. Então, vamos aqui acompanhar e vamos dar resposta para o ateu. Né? Agora, pastor, o senhor fala a respeito da questão da salvação. Mas as pessoas, elas são salvas de quê e de quem? Como é que a gente consegue explicar isso para um leitor mais leigo sobre armatiologia e soteriologia? Vamos lá, pecado e salvação. Então, as pessoas são salvas de quê e de quem? Eu estava falando no vídeo anterior, naquele vídeo que a gente acabou sendo interrompido por aquela parafernália toda que aconteceu aí por lá. Pronto, irmãos, vamos passar aqui aos poucos, porque para debater com o ateu não precisa muitas palavras a rodear, somente dizer algumas palavras diretas para o ateu. Né? E aqui demora muito, o pastor para explicar demora muito, tá? Vocês pastores, quando for debater com ateu, tem que dar a palavra direta para ele. Você vai explicar com poucas palavras, tá? Então, eu quero dizer para você, ateu, por que nós somos salvos? Por que nós somos salvos? Agora, salvo do quê? Salvo do quê? Primeira coisa, ateu, que se eu fosse debater com você, eu não quero saber de nenhum livro que você tem aí atrás de você, que você estuda. Eu não quero saber de nenhum livro de cano, de escatologia, de ciência, eu não quero saber de nenhum livro. Quero deixar bem claro para você. Eu só quero saber de nós estudar a Bíblia. Eu só quero saber o que diz a Santa Escritura, não dos seus estudos de homem, tá bom? Isso é que eu quero dizer para você. É bem assim que os pastores têm que fazer. Vamos estudar a Bíblia, ateu, Jason. É a Bíblia. Não quero saber de cano, história de grego, história de hebraico, de história de lá de fora, não. Vamos estudar a Bíblia, somente a Bíblia. E é assim, irmão, que nós derrotamos ateu. Nós vamos dar resposta para ele e pegar ele na própria astúcia.
Pronto, ateu. Primeira coisa que eu quero dizer para você é o seguinte. A terra estava em maldade. O povo estava cometendo grande mal na terra. Essas pessoas não tinham salvação. Deus apenas deixou. Eles iam morrer e iam simplesmente morrer e acabou. Morreu, acabou. Simplesmente eles iam morrer. Mas Deus, Ele nos amou tanto que se arrependeu de destruir o homem. Mas todas as nações lá do Velho Testamento, Jason, já estava condenada a morrerem e não viver eternamente vivos no céu. Então Deus nos deu uma chance. E essa chance que Deus nos deu, nós temos que fazer o que Ele manda. Obedecer a Ele, os mandamentos, as leis, sair do pecado. E o que é pecado, Jason? O que é pecado, Jason? Pecado é a transgressão da lei. Se Deus me deu uma lei para mim não viver pecando, que pecados são ganância, adultérios, inveja. Vou até parar por aqui, ateu, estou aqui explicando para você o que é pecado, ok? São essas coisas e muitas coisas a mais. Mas o mais importante que eu quero dizer para você é que pecado é a transgressão da lei. Então, se Deus mandou obedecer a Ele, para que seja salvo e viva eternamente, isso é para quem crê, tá, ateu? É para quem crê, tá bom? Só ouça caladinho, você que não crê em Deus, em nada. Só ouça caladinho e deixa apenas eu responder para você, tá? Então, Jason, nós somos salvos por quê? Qual é a causa? O pecado. Porque o homem transgrediu a lei de Deus. Lá no Éden não havia pecado, mas quando o homem, Adão, desobedeceu a lei de Deus, o mandamento, apareceu o pecado. E a terra foi amaldiçoada por causa do homem. Porque o homem fez o mesmo que o diabo fez lá no céu. Ok, Jason? Então Deus, Ele deu uma lei, um mandamento para Adão. Não coma daquela árvore, porque no dia que comeis, morrerás. Isso é espiritualmente. Então já está aqui a resposta para você, ateu, tá? Não vou falar mais para não ficar muito grande, só com pequenas palavras, ok? Então, irmão, preste bem atenção, essa outra parte. Eu estou partindo aqui para perguntas difíceis primeiro, tá? Perguntas difíceis primeiro. Para os ateus, você dê a resposta e manda ele pular para outra pergunta. Não fique debatendo a mesma repetição. Deixa eles falar sozinho. Se ele não aceitar outra pergunta e ficar repetindo a mesma coisa, deixa ele falar só. Acaba o debate e ponto final. Temos que ser duro para esses ateus. E deixa eles com Deus, né? Deixa Deus agir com esses ateus. Quem vai provar para esses ateus que Deus existe, que Ele existe e faz milagre, chega mais para perto, ateus. É o próprio Deus, tá? Quem vai provar para vocês que Ele existe é o próprio Deus. Ok? É o próprio Deus. Então é só, irmão, outra pergunta que ele faz aqui. Com os ateus nós temos que usar com pequenas palavras. Tá, irmão? Tem muita gente se tornando ateu, amado irmão. Até os cristãos estão se tornando incrédulos. Estão tudo disfarçado que está pregando a palavra de Deus. Mas tudo atrás de ganhar dinheiro, ganhar inscrito, ganhar like. Isso eu estou vendo. E se eu fosse mostrar para vocês essas pessoas que não estão nem aí para a palavra, eu tenho como mostrar para vocês, mostrar a prova, ok? Mas eu não vou fazer isso, tá bom? Então olha só, mais vamos acompanhar aqui. Olha a pergunta que ele faz. Irresponsável. Eu não consigo se libertar daquela irresponsabilidade. Vou ler aqui, peraí. Acabei pulando aqui. Olha só a pergunta que ele faz. Ele é irresponsável, falando aqui do livre-arbítrio, que tantos ateus muitas vezes já me metralharam, né, nos canais por causa do livre-arbítrio. Alguém me prova que não haja livre-arbítrio, pelo amor de Deus. Então veja bem.
somente para que eu possa me situar com o senhor, para que eu possa ter uma ideia. O senhor, então, é monergista, não é isso? Ou é eu já fui calvinista. Hoje eu me considero meio monergista. Eu mesclo as duas. Não que eu tô no meio do barco, essas coisas todas assim, porque eu vejo fundamental. Sabe, irmão? Sabe, irmão? Aí fica os pastores. Eu sou polesista, eu sou tribunacionista, eu não sou... Irmão, isso aí é muito triste. Eu não quero saber, irmão, quem é tribulacionista, quem... Eu não quero nem saber disso aí. Só sei que eu vou dizer para o ateu, né? Eu vou dizer, ateu, eu sou um pastor, eu sou um servo do Senhor. E pronto. Agora ficar discutindo, você era pré-tribulacionista, né? Pré-tribulacionista, você era, sabe? Tudo brigando por causa desses nomes aí que inventam. Não, eu sou um servo, eu sou um sábio do Senhor. Eu sou um pastor, Jason. Não quero saber quem é tribulacionista, quem é... Somente isso, tá? Eu sou cristão, um servo do Senhor, e ponto final. Agora falando besteira, irmão, você então é tribulacionista, né? Que é um nome complicado. E é bom, né? Eu falar errado assim é bom que já faço os ateus rir. Faço os ateus rir. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês... Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês ateus e outras pessoas, tá? Porque eu não nasci para ser professor, né? Que eu escrevo algumas palavras erradas, claro. Às vezes o teclado, que é tão pequeno, acaba também ratando ali. Você bota o A, de repente vai para o S, o teclado pequeno. Mas eu confesso para vocês, eu não sei escrever como professor, porque eu não nasci com o dom de ser professor. Quem tem esse dom, glória a Deus. Então quer dizer para os ateus que é bom que você já ri quando eu escrevo errado, né? Porque vocês são muito nervosos, são muito ignorantes, perversos de humilhar a pessoa. É bom que eu já faço vocês rir quando eu escrevo errado, ok? Sabe por que, ateu? Chegue para perto vocês, ateu, que gosta de debochar daqueles que escrevem errado. E vocês aí, outras pessoas. A letra mata, ok? A letra mata. Mas o Espírito testifica, né? Testifica. O que vocês têm que ver é o que sai da minha boca. O que sai da minha boca, verdades. Não é o que eu escrevo de errado. Porque a letra mata, ok? Porque se eu fosse pela letra, irmão, se eu fosse pela letra de pessoa escrever errado, por causa de algum erro que ela teve do teclado, ou porque não sabe escrever, eu vou acabar interpretando a pessoa como uma pessoa maldosa. Veja, que esses ateus aí, irmão, é terrível, muito terrível. Muito terrível. Eu não me associo com esses ateus, de maneira nenhuma. Nós podemos ser amigos, podemos. É ele de lá e eu de cá. Eu estou falando, irmão, desses ateus perversos que defama, que humilha os humanos, que humilha aqueles que não sabem escrever direito. Não só os ateus. Está acontecendo isso no mundo. Estão desprezando os pobres, os não alfabetos, estão chamando de ignorante. Ok? Vocês podem chamar de você, podem me chamar do que vocês quiserem, de ignorante, seja lá o que for. Mas o meu Deus, vocês nunca vai tirar. O que eu acredito, vocês nunca vai tirar, tá? É de ficar indignado, meu irmão. É de ficar indignado, tá? Então vamos aqui, ó. Então olha só, meu irmão. Quero que você preste bem atenção aqui. Eu peço aos irmãos que me acompanhem, toda a resposta que eu vou dar ao ateu desse vídeo aqui. E depois nós vamos acompanhar, irmãos, o vídeo do Eric Ribeiro com o ateu. O ateu, né, o Jason, ou o Eric Ribeiro igual um besta, né, igual um besta. Se eu tivesse aí, eu ia dar um beijo, igual um coitado ali. E ele sendo, irmão, defamado pelo próprio ateu. Cadê o respeito? Mas o Eric Ribeiro, irmão, o coitado lá, igual um, sendo defamado pelos próprios ateus. Que eu vou mostrar para você o desrespeito
do próprio ateu com o Eric Ribeiro. Falam de respeito enquanto não tem respeito, tá? Então você vai me acompanhar os vídeos do ateu com o Eric Ribeiro, tá? Depois acompanhar o do voo da coruja, ok? Vamos acompanhar. Então olha só aqui, mais uma, veja só. Eu tô no meio do barco, essas coisas todas assim, porque eu vejo fundamento tanto do lado calvinista quanto do lado monergista. Eu vejo fundamentos. O que eu falo... Deixa eu passar aqui porque... Sabe, irmão, deixa eu passar aqui porque é pergunta que não tem sentido. Tem que estar ali para estudar a Bíblia, é pergunta da Bíblia. Não é de calvinista, nem de... Sabe? Deixa eu adiantar aqui para a gente... Deixa eu ver. Não foi algo externo. Este caderno aqui, só existe ele, eu não tenho mais nada. Então que livre-arbítrio eu tenho? Entende? Eu só tenho Deus. Se eu sou perfeito, a minha vontade está para meu Deus, que é o caso de Lúcifer, né? Então a minha vontade está para o meu Deus, eu não recebo nenhum tipo de influência externa, não recebo nenhuma influência, porque afinal de contas eu estou dentro de Deus, a presença de Deus me cobre, e Deus ele é bom e inalterável. E se Deus ele é bom e ele é inalterável e ele é perfeito, eu pergunto como veio a imperfeição, que é o pecado. Como surgiu isso? Isso que eu falo. Pronto, irmãos, vamos dar a resposta para esse gigante Golias, o filisteu ateu Jason. Então vamos dar a resposta sábia para esse ateu. Então, amados irmãos, então o pastor, ele começa a explicar, tá? Ele começa a explicar e no final das contas não teve resposta direta, uma resposta clássica para o ateu. Porque são pastores que estudam livros, perde seu tempo em livros de atores, escatologia, os livros, teologia, e não teve resposta para dar direto. Então, ateu Jason, senta aí um pouquinho e vamos conversar. Jason, Deus, ele criou tudo, como você sabe. Deus criou tudo. Fez o homem e depois Deus ele fez anjos. Ok? Deus fez anjos e subiu para o céu. Isso é para quem crê, ok, Jason? É para quem crê. Então escuta caladinho, já que você não crê em nada, tá? Então o que acontece, Jason, é que Deus não fez algo dele mesmo parecido com ele, que ia fazer o que era igual a Deus. Deus não fez os anjos igual a ele, igual ao Espírito, um Deus. Deus não fez Deus, outros Deus, ok? Os anjos é outra coisa. Deus apenas fez e soprou, claro, né? Deus fez os anjos e claro que Deus soprou para ter vida. Porque Deus era a vida. Então preste bem atenção, Jason. A única pessoa que Deus fez igual ao próprio Deus, que iria ser igual a Deus, e seria igual a Deus, e que nunca iria pecar, nunca na vida, Jason, foi o Filho chamado Verbo. O Verbo estava com Deus. Preste bem atenção, Jason. E não existia anjo nem humano. O Verbo estava com Deus. Então você veja que tinha alguém com Deus. O Verbo estava com Deus. Então havia duas pessoas antes de Deus criar tudo. Ok? Quero deixar bem claro para você. O Verbo estava com Deus e o Verbo, Jason, era Deus. Olha só. Então isso quer dizer que Deus criou outra pessoa igual a ele e também era Deus, mas não maior que o próprio Pai. Por isso que Jesus fala, eu não sou maior que o meu Pai. Então Deus é o cabeça do Filho. Então toda a obediência que nós temos cristão verdadeiro é para com o Pai. Quando nós vamos orar, quando nós vamos pedir é somente a Deus. Nós vamos direto ao verdadeiro Deus, ao Pai, no nome do Filho. E Jesus também, Jason, ele recebeu o nome que está acima de todos os nomes. Irmão, é muito incrível, é muito incrível.
Qual é o nome que está acima de todos os nomes? É Deus, a palavra Deus. Só existe um Deus, preste bem atenção. Ok, irmão? Então Deus, o Pai, Deus, ele deu o próprio nome para o Filho, também é chamado Deus. Simples e prático de entender. Tem que estudar a Bíblia, irmão. Tem que estudar as Escrituras, tá? Dia e noite, para Deus tornar você um grande sábio. Então, Jason, a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porque quem era que estava pairando sobre a face das águas? Era o próprio Jesus. Então ali nós temos dois deuses. Então Deus, ele fez uma pessoa que era um espírito igual a ele. Deus fez um espírito igual a ele, também Deus. Agora os anjos não eram igual a Deus. O anjo não é onipotente, não era o próprio Deus. Pelo amor de Deus, diz, pelo amor de Deus. Então, irmão, você acompanhe. Eu estou falando aqui alto, irmão, por causa do som aqui, que eu não sei como vai sair, é baixo a voz, tá? Então, Jason, preste bem atenção. Como é que o pecado surgiu, então, dos anjos? Poxa, é muito triste as suas perguntas sem noção, é muito triste, mas nós temos resposta. O sábio do Senhor, os sábios, não apontam o dedo para mim, dizer que só eu sou sábio, tá? Então o sábio do Senhor está pronto para um bom combate, para combater esses filisteus. Então, Jason, como foi que apareceu o pecado lá no céu? Exatamente, Jason. O próprio Lúcifer, que era muito bonito, ele era o comandante dos anjos, ele era o anjo de louvor. O próprio diabo, ele teve inveja, Jason, ele teve inveja. Em si mesmo, ele teve inveja de Deus. Aí você sabe, é muito triste, mas é muito triste. Deus não fez anjo igual a ele, Deus também. Deus não fez anjo igual ao próprio Deus, que é Deus, não. O único que era igual a Deus, que nunca iria pecar, era o Verbo. E esse Verbo se tornou carne na terra e obedeceu a Deus, não pecou. Tá bom, Jason? Com as suas loucuras dos seus livros que você estuda aí. Muita loucura, tá? Então, Jason, o próprio Lúcifer, ele teve inveja, porque os anjos, eles pensam, ele tem pensamento. Ele vê, ele pensa, ele olha. Então o anjo, o próprio diabo, ele teve inveja. Surgiu dentro dele uma inveja. Outra coisa, Jason, não pense que os anjos é espírito, somente espírito. Eles têm corpos celestiais, ok? Tem corpos celestiais. Tudo eu posso provar por meio da Escritura. Eu provo nas Escrituras. Os anjos tinham corpos celestiais. Eles vinham para a terra, se tornava humano no seu próprio corpo que eles têm lá no céu. Não é somente o espírito, os anjos, eles tinham corpos. Então o próprio diabo, Jason, ele teve inveja. Ele ficou encantado com tanta beleza, ouro, tinha prata, tinha ouro, cristal, está na Bíblia. O anjo, que era o diabo, ele andava no jardim do Éden. As árvores tinham inveja, né? No modo espiritual. As árvores tinham inveja do anjo, que era o diabo, né? Então o anjo, antes de ser diabo, antes de surgir a inveja, ele andava no jardim do Éden. Ok, Jason? Isso eu tenho tudo na Bíblia, tá? A Bíblia é para quem crer, para quem é espiritual, aquele que Deus predestinou. Os únicos, Jason, que realmente entendem as Escrituras é somente os espiritual, que aceitou Cristo de verdade, que Jesus predestinou. Esses espirituais é que vai entender as Escrituras e não vai se tornar ateu coisa nenhuma. Nós seremos fortes até o fim, ok? Seremos fortes até o fim. Então, Jason, a sua resposta sobre
como é que pode o anjo pecar se o Espírito de Deus estava nele? Mas uma bagunça que eu nunca vi na vida. Os ateus são os piores loucos, irmão. Que Deus tenha misericórdia deles. Ok, Jason? Que Deus tenha misericórdia de vocês. Pode me chamar de ignorante, mas eu não estou nem aí. Não estou nem aí. Só estou dando resposta e ensinando a você, Jason, que era um pastor. Na verdade, você veio pela porta de trás, no intuito de vender CD para ganhar dinheiro, tá? Então, Jason, já estou explicando para você. Olha só, 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 né? Como aquele rapaz do vídeo que você bota aí, né? Olha só, olha só, olha só, olha só. Então, Jason, olha só, olha só, olha só, olha só. Então, preste bem atenção, Jason. Deus, ele fez o homem, criou, fez o barro e fez o homem, o formato do homem. E Deus chamou de alma, né? Homem da terra. Deus criou o barro, formou o homem, o barro, e não tinha vida ainda. Mas Deus chamou de alma, ok? Então, nosso corpo, esse corpo aqui, é chamado de alma vivente terrena. Então, Deus, ele soprou e deu vida. Isso não quer dizer, Jason, que Deus, que aquela pessoa também é Deus, que não vai pecar, que não vai... Não, Jason, você tem que separar as coisas. O poder de Deus, o poder que Deus soprou, o vento, ali é o poder de Deus que deu vida àquela pessoa. Então, o poder de Deus que está aqui dentro de nós, a vida, o sopro que está aqui, que é de Deus, é que sustenta esse corpo, tudo aqui. Se o espírito, se o sopro sair, Jason, a pessoa se apaga, deixa de existir na terra. Ok, Jason? Se o sopro sair, já era. A pessoa não tem lembrança de nada, ela não existe na terra. E eu tenho isso na Bíblia, Jason, ok? Como é que você pode dizer que... Irmão, é muito triste, irmão, é muito triste. Bem assim, Jason, foi os anjos. Os anjos é espiritual, mas eles têm corpos. Então Deus também deu vida para os anjos. Deus também soprou e deu vida para os anjos. Porque anjos têm corpos espiritual. Assim como Deus também tem um corpo espiritual que Moisés viu. Moisés viu Deus de costa. Deus botou a mão, porque ninguém pode ver espírito, né, irmão? Quem é que vai ver espírito? Então, mas Moisés viu Deus de costa. Então, todos no céu têm corpos espiritual. Não existe espírito passeando, não, irmão, ok? Então, Jason, a sua resposta já foi dada, ok? Que não, já foi dada e ponto. Eu não discuto com ateu com repetição. Eu não discuto com papagaio, ok? Eu só dou minha resposta e ponto final, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. O som, já começou a tocar o som aqui do vizinho, né? Amanhã, irmão, amanhã eu continuo o assunto das perguntas dos ateus difícil. Não perca, tá bom?